Porque sem Ele é impossível. Sem o Senhor Jesus é impossível. Nós já aprendemos que Ele é o nosso Senhor. Meu Deus! Aleluia! Nós já aprendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Meu Deus! Então que nesta noite nós podemos nos entregar a nossa vida, entregar nosso coração, entregar nosso caminho. E que a nossa esperança esteja no Senhor. Aleluia. Glória. Louve ao Senhor nesta noite com este louvor que diz assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, minha vida é do Mestre,
minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. na solidão. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida é do Mestre. Louva o Senhor nesta noite. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na minha vida Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Oh, glória! minha esperança é meu Mestre. Aleluia. Agradecemos ao poder. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Assim como estamos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no texto que já mencionamos nessa noite. Glória a E queremos Deus, aí ministrar também aqui a palavra de Deus, aquilo que Deus tem posto em nosso coração nessa noite. Hebreus, capítulo de número 11. Quantos têm a sua Bíblia? Abrem Hebreus, capítulo de número 11. Vamos meditar ainda nessa noite na bendita, poderosa, gloriosa palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificar, para honrá-lo, porque Ele é digno de toda adoração, honra, glórias e louvor. Verso de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz assim: Deus tem uma palavra ao teu coração. Começa a crescer a tua fé, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Amém? Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Quantos vieram aqui adorar a Deus, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim o texto da palavra de Deus, Hebreus 11, verso 1. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho pela fé. Aleluia. Pela fé, verso 3. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel obedeceu a Deus, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladava, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 5. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Nós estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E de certo que nós temos alcançado graça de Deus, bênçãos do Senhor, porque temos colocado a nossa fé em ação. E é graça de Deus para cada um de nós. Se estamos aqui, estamos abençoados, é porque o Senhor nos tem agraciado com a graça da fé. Eu, irmãos, numa certa feita, um certo tempo, pensei que eu era muito poderoso na fé. Porque eu creio em coisas incríveis. E por crer nessas coisas, eu ia percorrendo caminhos dificultosos e tendo tantas vitórias. Mas um dia eu passei uma experiência tão forte e entendi que até aquela fé que me transportava para mais longe, não vinha de mim mesmo, mas vinha do nosso Deus. A nossa fé tem que estar depositada nele. E também a nossa humildade para entender que se Ele não nos agraciar nem com a fé, nós nem creremos que Deus existe e que pode nos abençoar. E se estamos aqui é porque o Senhor já nos tem agraciado. Agraciado até mesmo com essa confiança e com esta fé. E a fé me fascina. Esta fé é graça de Deus, mas ela me fascina. Porque por ela nós alcançamos até o impossível e o sobrenatural. Alguém me disse que Moisés também recebeu um testemunho de cura. Depois nós vamos ouvir. O Senhor continua curando aqui aqueles que creem. De certo, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O livro de Hebreus, que teve o seu escritor anônimo, que os estudiosos costumam dizer que pela linguagem foi Paulo a quem escreveu, mas não temos como provar isso. Ele nos traz no capítulo 11 do seu livro, uma galeria daqueles homens e mulheres que, como nós, um dia fomos agraciados por Deus e recebemos a graça da fé, da confiança num Deus vivo e verdadeiro. E por essa confiança, eles, como nós, alcançaram até o impossível. E no livro aos Hebreus, no capítulo 11, nos traz um tema fortíssimo. E aqui a gente vê retratado a fé que agrada a Deus. Hebreus 11 nos revela o único tipo de natureza de fé que é aceita por Deus. Uma fé que nos faz triunfar nas piores situações. Nós já lemos nessa noite o texto que é muito conhecido de todos nós. E a palavra de Deus nos diz, é uma fé que nos faz crer nas realidades espirituais. Vire para o irmão que está ao seu lado e diz assim: irmãos, atente-se para as realidades espirituais. A fé nos faz isso, nos faz crer nas realidades espirituais. Eu tinha na faculdade teológica um dos nossos professores, que por sinal se tornou um dos nossos diretores, que dizia que costumava acreditar mais do que Deus lhe entregava pela fé do que com que os seus próprios olhos viam. Ele cria mais nas realidades espirituais do que naquilo que os seus próprios olhos estavam vendo. E não é à toa que o nosso Deus escreveu os evangelhos, e nós temos pelo menos 3, 4 evangelhos, além do livro de Atos dos Apóstolos, que retrata quase a mesma coisa, como garantir certeza que aquilo que aqueles olhos daqueles homens chamados e santos viram é verdade. Para que a testemunha seja fiel e verdadeira, tem que ser testemunhada por 2 ou mais pessoas. Mas a fé é diferente disso. Quando nós cremos, a realidade espiritual é tão forte e verdadeira, que nós vemos
que o livro dos Hebreus retrata no capítulo 11, essas realidades que foram cridas por esses homens, e por elas eles realizaram grandes maravilhas de obras e foram beneficiados e abençoados pela presença e glória de Deus. Eu gostaria de despertar nessa noite, que você, antes de ser crente da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, do Pará, do Paraguai, seja lá o que for, você deve ser crente em Cristo Jesus, chamado para ser galardoado por Ele, por aquele que não só nos criou, mas que também cuida de nós. Como mensageiro de Deus, eu quero te despertar neste lugar, sempre que puder, que você exercite a sua fé, crendo nas realidades espirituais, mais do que naquilo que você vê. E você será também bem-aventurado, bem-sucedido, bem abençoado, alegre, feliz, também para adorar a Deus no culto como este. Aleluias! A palavra de Deus nos é clara em nos trazer relatos que despertam a nossa confiança e fé em Deus. De certo, sabemos por estudar que a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e é poderosa para nos preparar até para a salvação eterna. Mas aqui, irmãos, nós vemos nesse texto aos Hebreus, no verso 1 do capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. São coisas que você está esperando, mas que te dará mais garantia se você crê nas coisas espirituais e recebe de Deus essa graça da fé em crer, do que naquilo que, quem sabe, o governador, o prefeito, o presidente, o pai, a mãe, o pastor, seja quem for, pode prometer para você. É muito mais seguro naquilo que Deus revela na tua palavra, que está disponível para mim, para você, não como crente da Assembleia, mas como crentes em Cristo Jesus. Precisamos exercitar esta fé, precisamos buscar mais essa fé, e precisamos nos alegrar com os galardão que Deus estará nos entregando, porque é certo que a Bíblia nos diz que Deus não só existe, mas que também é galardoador dos que o buscam. Eu creio que depois da nossa salvação eterna, a certeza da nossa salvação, a alegria de que quando partimos deste mundo, estaremos vivendo eternamente com Deus, no estado presente eterno. Porque hoje nós estamos nesse tempo de espera futura, mas na eternidade viveremos um eterno presente na presença de Deus, com alegria. Essa alegria que Deus nos dá na salvação é um dos grandes galardões de Deus. E eu creio que o segundo galardão que Deus nos galardoou, aqueles que creem que Ele existe, o busca, além da salvação, é a sua presença conosco. É o que precisamos para vencer o mundo, para vencer nós mesmos, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo, e para vencer o próprio inimigo da nossa alma, Satanás, que é vivo e que está agindo contra o povo de Deus e contra toda a humanidade a qual Deus criou. Mas pela fé nós somos mais do que vencedor. E aqui nós encontramos algumas realidades espirituais. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Por isso que eu creio que o diretor dizia, eu creio mais do que no que Deus me mostra, no que pelo Espírito eu recebo, do que com que os meus olhos veem. Porque é claro que a Bíblia nos diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Será que estamos vivendo na fé? Será que estamos exercitando essa fé? De certo já temos sido agraciados por ela, mas tem muito mais para Deus fazer e precisamos exercitá-la. E eu não tenho dúvida que nessa noite o Senhor separou este tempo, este momento, para falar aos nosso coração e nos despertar esta fé viva
que nos fará transpor muralha e fará coisas muito maiores por nós e através de nós, por nós e através da sua igreja, neste tempo e nesta época, quando o mundo parece estar se sucumbindo no pecado, onde muitos estão com medo, Deus estará levantando um povo corajoso, que crê nas verdades, nas realidades espirituais, e fará uma obra maior do que a que ele fez, conforme ele mesmo nos disse. O verso de número 2 diz que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que nós vemos, meu amigo, não foi feito do que se aparenta, foi feito do espiritual. Por isso eu creio ser mais fácil você receber a tua vitória, crendo pela fé, num Deus que é Espírito, num Deus que é poderoso, num Deus que opera, num Deus que cura, num Deus que sara, num Deus que liberta, num Deus que já manifestou para você e em você a sua glória. E quando você sentiu, você se alegrou. E há irmãos que não conseguiram nem sequer ficar em pé. Tamanha era a glória de Deus na sua vida. Este Deus espiritual foi quem criou o que nós vemos, o que é visível. Por isso é melhor nos crer no espiritual, nas realidades espirituais, para receber de fato as vitórias que vêm das mãos de Deus, do que ficar pensando e olhando com os nossos olhos aquilo que nós podemos fazer, quando o nosso Deus tudo pode. Entregue na mão de Deus a sua vida. Confie mais no Senhor. Acredite. Coloque diante dele. A Bíblia nos diz bem claro que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque mais a Deus. Apresente as suas necessidades mais a Deus. Fale mais com Deus antes de tomar qualquer partido. Não se precipite. Tenha certeza que Deus vai te trazer resposta firme, que vai te dar certeza para que você siga os caminhos, trilhando na vontade e na direção que o Espírito de Deus tem para você ser mais do que vencedor. Aleluias! Oh, glória a Deus! Nós vemos, irmãos, que essa fé, essa realidade espiritual, nos traz pela fé a fé que leva-nos à justiça. Nós somos justificados pela fé. Se formos parar para pensar, a própria Bíblia nos diz que aquele que se diz que não tem pecado é mentiroso. E se nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, se nós estamos aqui orando com fé que Deus vai curar, que Deus vai abençoar, com autoridade ou certa autoridade, é porque cremos que Deus é poderoso para nos justificar de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Ainda que a Bíblia nos diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós oramos e pedimos: Senhor, nos perdoa de todo o nosso pecado. Aleluias! E é nessa fé, essa fé que faz isso. Essa fé que fez com os homens de Deus do passado. É por isso que nós estamos aqui. Muitos perderam a direção e o caminho porque olharam com seus olhos e deixaram de ver com seus corações e com os olhos espirituais de que Jesus pode nos purificar e que só Ele pode nos purificar. Que não temos justiça próprias. Quando eu vim para o Evangelho, eu tinha dificuldade de orar, porque eu passava um dia e às vezes meus olhos, meu ouvido ouviam coisas que eu sabia que não eram dignas de um Deus tão santo ouvir. Mas eu estava meio perturbado com essa situação e procurei o pastor, porque o pastor tem sempre o conselho de Deus para você. O pastor não pode te obrigar a tomar nenhuma decisão na vida, mas ele tem conselhos de Deus para que você decida o que você quer. Nem o próprio Deus, no seu livre-arbítrio que deu ao homem, decide para o homem o caminho que ele tem que decidir. Mas ele permite ao homem que escolha. Por isso o Evangelho está sendo pregado. Eu procurei o pastor e disse: pastor, é complicado quando eu vou orar. Eu não sei como é que eu vou chegar lá no trono da graça de Deus. Eu não tenho justiça própria. Ele diz: pois bem,
Quando você for orar, querido, não ore no seu nome, não ore na sua justiça. A sua justiça é como um trapo de imundícia. Mas você ore e diga: Senhor, eu estou chegando aqui ao trono da tua graça, não firmado nas minhas justiças, mas na justiça daquele que me justificou. Eu estou chegando aqui ao trono da graça, no nome de Jesus Cristo, para te rogar, para te pedir. No nome dele você pede, roga, e de certo Deus vai galardoar você. Aleluia. A fé nos traz, a fé nos faz, nos leva à justiça. Olha o que diz o verso 3: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Pela fé, ele alcançou testemunho de que era justo. E por isso a igreja vai continuar marchando. E por isso você, os jovens, vão continuar marchando. Porque pela fé eles vão alcançar testemunho. É por isso que esses obreiros continuam marchando. Porque pela fé eles alcançam testemunho diante de Deus, que são justos por aquilo que Ele fez por nós. Pela fé. Que pensam, é melhor crer nas realidades espirituais do que se sucumbir no pecado e ficarem presos. Deixa Deus te perdoar, deixa Deus te abençoar. A Bíblia nos diz bem claro: ele alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda se fala. Não é? E porque Abel cria, assim Deus, que nem nós cremos, de que Deus é poderoso para nos justificar. E porque Abel cria assim dessa maneira, e alcançava um testemunho do próprio Deus de que ele era justo, o seu irmão o invejou. Há pessoas que vão invejar você pela sua fé em Deus, de que você é justo diante dele, de que ele te justifica, e que você está recebendo bênçãos do Senhor e das mãos de Deus. Há quem vai invejar você por isso. Diz a Bíblia que Caim invejou o seu irmão. Por quê? Porque a oferta de Abel era recebida por Deus, porque ele achava testemunho, ele cria, e ele achava testemunho de Deus de que ele era justo. Tanto é que Deus, após a morte de Abel, o Senhor se apresenta a Caim e diz: Caim, se tu não fizeste, se tu fizeste bem, a tua oferta também não seria aceita. Procedeste bem. É pela fé, varão. É pela fé, irmão, que você recebe as bênçãos de Deus, que você é justificada por Deus, que você se levanta na sua casa, na congregação, e clama e ora a Deus, e o céu se abre. É pela fé que os dons que quem sabe já está em ti vão ser realçados, seja lá o que for, e você vai ajudar na edificação do corpo de Cristo, a igreja. É pela fé da justificação que Jesus fez por nós em Deus, que essas realidades espirituais vão nos trazer vitória em nossa vida. É fé, irmãos. Aqui está registrado fé que nos traz justiça. Aqui está nos registrado fé que nos traz confiança na palavra de Deus. Precisamos crer, precisamos confiar na palavra de Deus. E aqui nós vemos um exemplo disso. Se você pegar sua Bíblia no verso do verso 7, mas vamos seguir aqui na leitura. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Aleluia, dando Deus testemunho dos seus dons, e por esta fé, depois de morto ainda fala. Aleluia, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladava, visto como antes da transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Nós sabemos pela palavra de Deus que esse tal Enoque, ele andou tanto com Deus, tão perto de Deus, que ele foi transladado. A Bíblia diz que Deus para si o tomou. Tal era a confiança, tal era a fé dele. Tem um texto da palavra de Deus que diz que depois que Enoque gerou seu filho Matusalém, Deus para si o tomou. Ele andou tanto com Deus que Deus para si o tomou.
Eu acho que ele estava ali cuidando da família e de repente ele começou a andar com Deus. Largou a internet, largou tudo e começou a buscar Deus, ficar tanto com Deus. Ficou tão pertinho de Deus, né? E pela fé ele foi tomado por Deus. Foi arrebatado. Onde estão aquelas vigílias que os irmãos são arrebatados e falam, eu fui ao terceiro céu como Paulo. Vi coisas inefáveis que ao homem não cabe dizer agora. Porque estamos tão distantes de Deus, mas pela fé nós alcançamos testemunho. Pela fé Enoque foi transladado, versos 7, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador a todos que o buscam. A fé, essa fé que nos traz confiança. Olha só, na palavra de Deus, irmão, eu fico maravilhoso com a Bíblia Sagrada e com o que Deus nos traz através das Escrituras. Se nós lemos o texto 7, diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. Divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, que foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, ele foi divinamente avisado. Meu Deus. Eu quero voltar aqui um pouquinho nesse texto que li antes de entrar em Noé. Nesse texto, olha só que coisa linda. Uma fé que nos faz crer na bondade de Deus. Nós cremos que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus nos reúne aqui para nos abençoar. A gente fala assim, Senhor, fala o que nós precisamos ouvir. Nós não queremos que o Senhor fala, a gente quer, aí alguém fala, a gente quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. O que a gente, muitas vezes não é o que a gente não quer ouvir. Mas, irmão, seja lá o que Deus falar, é bênção. Se Deus falar que nós precisamos dar uma volta de 180 graus, é bênção. O importante é ouvir a voz de Deus. Isso é mais importante. Agora aqui diz a Bíblia, deixa bem claro que a fé, essa fé nos faz crer que Deus, Ele é bondoso. Que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, de certo, hoje aqui, se você crê, Deus te trouxe aqui. Há uma necessidade, há uma lacuna que precisa ser preenchida. Deus hoje pode preencher, Deus hoje pode suprir essa necessidade, se você crer. Talvez Deus não vai mandar do céu agora a tua bênção, mas vai te dar uma alegria, uma convicção, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e você vai sair daqui gigante. É o que você precisa para vencer. E aqui diz que essa fé que crê na sua bondade, porque diz bem claro, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que é abençoador, galardoador dos que o buscam. Essa fé, irmão. Eu não posso crer diferente. Quando eu tenho um sonho que me assusta, coisas terríveis, perseguições e coisas, eu vejo que Deus é galardoador dos que o buscam. Deus quer me dar uma bênção. De certo, Ele quer me livrar de alguma coisa ruim que está por aí me rondando. De certo que Deus quer que eu ore, de certo que Deus quer que eu clame, de certo que Deus quer que eu repreenda aquilo que quem sabe eu não estou vendo, mas de certo a Bíblia nos diz que Satanás é o príncipe desse mundo, que o diabo ele está ao derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando eu tenho uma visão dessa, não é que eu entendo que Deus quer me matar, que Deus é ruim, não. Eu entendo que Ele é galardoador dos que o buscam, e de certo Deus está querendo me mostrar algo, uma realidade espiritual, e existe uma arma, uma chave que nós precisamos usar, e é nessa hora que nós temos que nos levantar e clamar e orar e repreender todo o mal. De certo que até nessa oração o Espírito de Deus poderá te estar revelando o que está por trás, e depois verá a confirmação, porque Deus é galardoador dos que o buscam. Se nós estamos buscando a vontade de Deus, estará sobre nós, ainda que a visão é feia, é horrível, é porque Deus quer nos dar algum livramento. Aleluias. Ainda que a revelação é de arrepiar os cabelos,
é porque Deus quer nos preparar para nos dar um livramento. Porque Deus é galardoador dos que o buscam. É assim que nós temos que crer. Deus é bom em toda bondade. O que tem te assustado? Qual é o seu medo? Aleluia, Deus é bom. Essa fé nos faz crer na bondade de Deus. Essa fé que nos traz essa confiança na sua palavra. O Senhor falou a Noé. Que coisa linda, irmãos. Eu, quando era jovem, eu estava na minha cidade. Eu já tinha aceitado a Jesus porque eu ouvi o plano de salvação e dentro do meu quarto eu aceitei a Cristo. E eu estava na janela da casa de um amigo meu, no 5º, 4º andar, jovem. E eu olhei pela janela e olhei as estrelas do céu. E o Espírito de Deus, como falou com Noé, falou comigo. Quem sabe já um dia também dessa mesma forma, esse mesmo Espírito também falou com você. E eu estava olhando para as estrelas do céu, o Espírito de Deus falou comigo: olhe para essas estrelas. Eu vou te levar para um outro lugar. Mas porém, como sinal de que eu sou contigo, você vai olhar para cima e vai ver essas estrelas. Como que não tenha medo. Você ainda estará nesse planeta, você ainda estará nesse mundo. E eu me assustava com essas palavras que vinham ao meu coração. Mas eu guardava aqui, crendo. E foi se cumprindo o que Deus falou. Agora nós vemos na vida deste homem. Pela fé, Noé também foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca. Deus fala para Noé, irmãos, o que Deus tem falado para você que você ainda não entendeu ou te está de cabelo em pé? Ainda bem que eu cortei os pouquinhos que eu tinha. Porque tinha gente que estava pensando que eu estava querendo ficar que nem o Justin Bieber. Porque meus cabelinhos ficaram grandes assim. Falei, não, é falta de tempo, Bieber. Quem sabe? Agora, olha só, que fé é essa? Que esse homem recebe a palavra de Deus. Deus quer continuar falando ao teu coração. Aleluia. E recebe a palavra de Deus que é para construir uma arca. E ele começa a construir aquela arca por 40 anos. 140 anos, né? Que cumpriu tudo, mas ele passou anos construindo uma arca. Porque Deus divinamente falou ao teu coração. Que fé maravilhosa! De que iria chover sobre a terra. E que ele construísse aquela arca para entrar com a sua família. Ele pregou que esse acontecimento iria acontecer. Muitos não creram, mas a igrejinha está crendo. Muitos não estão crendo que Jesus vai voltar, mas você é um Noé. Você está crendo nessa realidade espiritual. E de certo o Senhor vai cumprir a sua promessa. Chegará o tempo que Jesus voltará. E muitos aí ficarão. Mas aqueles que ouviram e creram, receberam e foram justificados, subirão com a igreja. E chegou o tempo de Deus cumprir na vida daquele homem que creu naquilo que Deus lhe falou divinamente. Aleluias. Oh, aleluias. Ele foi avisado das coisas que ainda não se via, nem nunca havia chovido. Ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Só sobrou Noé, só sobrou quem creu. Você está vendo aí que de onde Deus quer te tirar? Deus me mostra que quer tirar irmãos aqui, irmão. Que Deus quer pôr irmãos aqui dentro da arca. Só entrou na arca quem creu. Noé pregou, era pregoeiro da justiça, porque estava fazendo a arca e ele disse certo, o que o senhor está fazendo aí? Vai chover sobre a terra vai se inundar. De certo, ele explicava, porque Deus vai mandar chuva. Deus falou comigo. Só quem creu foi quem entrou com ele, foi só quem sobrou. Pela fé, irmão, nós estamos vivendo um tempo que vale mais a pena viver pela fé do que qualquer outra coisa.
Não porque só Jesus vai voltar e vai nos levar. É porque pela fé nós vamos ver coisas grandes acontecer na nossa vida. Movimentar a nossa história. Pela fé, como nós vimos aqui nessa galeria. Aleluias. Olha, a fé que obedece os seus mandamentos. Um outro exemplo de fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha que fé viva. Será que nós também estamos vivendo essa fé, tão encorajados para essa fé? Que fé brilhante, que nos faz obedecer. Eu já falei isso aqui para o irmão, vou tornar a repetir. Uma vez a irmã falou assim: pastor, o diabo quer me tirar daqui. Eu estava com a minha família naqueles dias no Brasil, e eu tinha acabado de acessar um site missionário, e tinha uma criança de em torno de 7, 8 anos, que estava com seus cabelos todos encebados, de certo estava sem tomar banho já por alguns dias, com um presentinho na mão, dizendo assim, era uma campanha missionária: não esqueça do meu Natal. E quando essa pessoa entrou dentro do meu escritório dizendo: o diabo quer me tirar daqui, eu disse: pois o diabo quer me tirar também. E sabe por quê que eu não saio? E bati no clique do computador, abriu a tela de missões, aquela menina com aquele cabelo encebado, com um presente na mão, dizendo: não esqueça do meu Natal. Disse: porque enquanto eu estou pela fé na obediência do que Deus tem para mim, a minha filha de certo no Brasil já tomou seu banho, já lavou com um shampoo. Agora olha aqui a situação dessa moça. Nós estamos orando para que ela tenha pelo menos o seu Natal, mas enquanto estamos na fé e na obediência, seja na arca ou seja onde Deus quiser, Deus estará nos abençoando com as realidades espirituais. A gente que acha que pastor é dono de igreja. Não é. Fique firme na fé. Abraão obedeceu a Deus. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Ele juntou tudo com coragem e foi. Fé é esta viva que Deus espera de nós. Eu não estou mandando ninguém embora, nem culto de missões, mas que nós venhamos entender e ouvir a voz de Deus e glorificar a Deus com essa fé viva que agrada a Deus. Eu vou correr porque o tempo não nos permite, mas aqui a gente vê o que essa fé faz. Olha só, no verso 13, é uma fé que faz a gente viver segundo as promessas de Deus e rejeita o espírito do presente século. É o que nós estamos aqui fazendo. Olha só, o verso 13 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-a nela, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Morreram na fé. A fé é tão boa que se você morrer hoje, você não deixou de viver todo cheio de fé, de graça e de poder, de glória, esperando. Tem gente que não, Deus vai cumprir. Irmão, existem coisas melhores para nós. Deus vai cumprir enquanto você estiver aqui, mas o texto é claro. Irmão, eu não posso burlar a palavra. Todos esses morreram na fé, não deixaram de crer, sem terem recebido as promessas. A sua versão é diferente? Você quer dar um jeitinho? Se não receber, existe uma promessa para você. Você é salvo em Cristo Jesus. Tem uma pátria celestial te esperando. Oh, aleluia! Você tem a glória de Deus, mas o galardão é a presença de Deus na tua vida, para fazer alguma coisa com esse corpo escalafobético que você tem. Se deixar 3 dias sem tomar banho, ninguém aguenta ficar perto de fedor que vai dar. Mas a glória de Deus e a presença de Deus na tua vida te dá condição para você fazer até a obra de Deus e falar: se Deus quiser me dar um casão, que eu possa curtir aqui nesse mundo, as iguarias deste mundo bem. Se Ele não quiser me dar, uma coisa é certa: a tua presença me basta, a tua graça me basta, e eu tenho certeza que eu tenho uma casa lá no céu para mim. É isso que nós precisamos ouvir. É isso que nós precisamos nos despertar. Deus pode dar, dá. Mas se Ele não der, você morre na promessa. Aleluia. Mas morre sendo útil na obra de Deus, com galardão por ter buscado a Deus.
de ter confiado nele, que é a presença de Deus contigo. Irmão, tem um pastor aqui nos Estados Unidos que ele cria na doutrina da prosperidade até o dia que ele foi pregar numa conferência na África. E quando ele chegou na África, ele desceu no aeroporto, que olhou aquela multidão de gente com os pés no chão. O Espírito de Deus lhe disse: meu filho, está vendo esse povo? Eles são meus. Aleluias. Ele voltou para o ministério em Flórida e fez uma retratação pública. Ele disse: a partir de hoje, eu creio que Deus é o Deus do rico e dos pobres. Que Deus também está com os pobres. Aliás, Jesus disse que os pobres sempre terei conosco. Então, irmão, não se assuste isso. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa que lhes foram feita, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não se apegaram a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. É fé que nos faz isso. Eu estou aqui de passagem. Se eu estiver aqui, eu estou. Se Deus quiser me ir lá, eu vou. Eu não vim para a América atrás de um dinheirinho para voltar e adquirir algumas coisas no meu país. Até me passou isso pela cabeça. Mas graças a Deus, desde o dedo que Deus vinha me mostrando nas estrelas, eu dizia: eu quero ir para ver o que vai dar. Eu quero ir para mudar de situação. Eu quero ir para mudar de vida. Eu quero mudar a história da minha vida. Deus já tinha posto algo ao meu coração. E de fato tem mudado. Eu tenho promessas grandes de Deus. Se cumprir, ótimo. Senão eu estou abraçando de longe, regozijando, pulando e se alegrando. Mas a maior promessa que você pode ter, o galardão de Deus na sua vida, é a presença do Espírito Santo em você. Para que você seja útil para você mesmo e para aqueles que lhe cercam, para a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o maior galardão é a sua salvação. Aleluia. Porque tem gente que se envaidece até com isso. Que Deus dá um dom, dá um talento, ele expulsa demônio, prega bem, e daqui a pouco fica vaidoso. Mas nós sabemos, claro, que Jesus ensinou, quando os seus discípulos voltaram daquela missão que fizeram, e eles expulsaram o demônio, e disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. E o Senhor Jesus Cristo disse para eles: não alegrai-vos por isso, alegrai-vos antes por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. A maior alegria, o maior galardão é a salvação, meu irmão. É disso, para isso que temos que se alegrar. A maior alegria é a presença de Deus em nós, que pode ainda, por misericórdia e graça, nos usar através de alguns dons e talentos. Para as pessoas que estão gemendo e carentes, se tivermos compaixão, isso é a maior presença. É a fé que nos faz isso. É a fé que nos faz viver segundo a promessa. Eu estou aqui segundo a promessa. Se eu for falar para você o que eu ouço, que eu ouvi nessa história da minha vida toda, irmão, eu tive que ficar aqui 3 meses ilegais, porque eu achava que só estava debaixo da bênção quem era legal aqui. Aí Deus me deixou 3 meses ilegal, eu fiquei bravo com Deus, biscudo. Falei: não aceito, estou indo embora, não sou teu servo, não sou crente. Deus me deixou 3 meses e falou comigo assim: sinta a minha mão aí, está vendo aí a minha glória? Eu comecei a chorar. Ele falou: independente da situação que você está, eu estou com você. Eu sou teu Deus. Eu estou acima das leis. O Senhor falou comigo: eu sou o Senhor até do sábado. Aí me quebrantei. Talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu ia levantar uma igreja como presidente. Não, a igreja, tem uma igreja aí assim, que só é membro quem é legal, quem é cidadão. Mas quando eu cheguei aqui, com poucos dias, o Senhor me abençoou, me agraciou com a legalização. Mas por quê? É a disposição de servir a Deus. Não estou buscando, como diz aqui, ó, esses irmãos, vivendo na promessa. Aí com poucos dias, legal, social circuito para trabalhar. Meu filho, o que você está fazendo nessa companhia? Você ganha tão pouco, você pode... E não foi poucos convites que eu recebi para ganhar 5 vezes mais. Mas aqui, irmão, ó o crente aqui, ó. Eu não estou aqui mandando você ficar rastejando que nem formiga, não, viu?
Deus vai prosperar as obras das tuas mãos. Mas primeiro coloca a prioridade no lugar. O maior galardão é a presença de Deus na nossa vida. E a certeza. Ele está pertinho de você. Venha pra vitória entregar. Basta você confiar. Sua bênção Jesus te dará. Aleluia, nunca perca a confiança. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Se a luta é tão grande, aleluia, que tu pensas em desistir, olha para os céus e veja. Aleluia. Tem alguém ali seguir. Aleluia. Aleluia. Ele está te assistindo. Você chamar. Glória a Jesus. E Ele vem te ajudar. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Deixa Jesus te tocar. Deixa mover seu coração. Ele está pertinho de você. Veio pra vitória entregar. Basta você confiar. Sua bênção Jesus te dará. Deixa Jesus te tocar. Deixa mover seu coração. Ele está pertinho de você. Ele vem esta noite te entregar. Basta você confiar. Aleluia. Sua bênção Ele já está te entregando nesta noite. Aleluia. Glória seja dado o nome daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! E assim estará adorando o Senhor nesta noite. Glória a Vamos Deus! ouvir o conjunto perfeito louvor.